Olá, sejam bem-vindos ao E2. A convidada do Panorâmica de hoje teve a sua primeira experiência em televisão na Rua Sésamo, em que trabalhou como assistente de produção. Ao longo da carreira, trabalhou em produtoras como a Fremantle, a MMM e a Latino Europa. Foi diretora de produção da TVI entre 1999 e 2010. Atualmente é diretora de produção e coordenação de projetos na SIC. Connosco, Gabriela Sobral. Olá, Gabriela, Olá, seja muito bem-vinda. A sua primeira experiência em televisão foi na Rua Sésamo, na RTP, Exatamente. como assistente de produção, e em que tinha a responsabilidade de orientar o núcleo de crianças do elenco. Exatamente. Nessa altura já ambicionava ser produtora de televisão? Olha, eu nessa altura não sabia o que é que queria ainda da vida. Ainda estava numa fase muito à procura do meu caminho. Mas, de facto, aquela experiência, que foi uma experiência quase de férias, fui convidada por uma irmã de uma amiga minha, que já trabalhava em televisão, já trabalhava na RTP na altura, e pronto, e o que aconteceu foi que, ao experienciar um bocadinho aquele mundo da televisão, das câmaras, no fundo da ficção, porque aquilo era uma pequena ficção infantil, eu fiquei muito agradada e fiquei ali a pensar que se calhar aquilo podia ser um caminho engraçado, porque eu era uma amante da sétima arte. Eu passava a vida nas salas de cinema, adorava cinema e de facto na altura eu achava que ia trabalhar em cinema. Mas depois, ao trabalhar na Rua Sésamo, ficou-me sempre esta ideia de que se calhar a televisão também é um espaço engraçado para se começar. E pronto, e foi assim, eu comecei a procurar, fiz um curso, depois candidatei-me, fiz um curso de cinema, depois candidatei-me à RTP e na altura, curiosamente, fiz os testes todos até ao fim e quando cheguei aos testes psicológicos, portanto, num grupo, aquilo foram centenas e centenas de pessoas que foram candidatas, quando no final éramos 12 pessoas, e acho que as vagas eram para ir para 6, uma coisa assim. O que é que acontece? Eu, no final, nos testes psicológicos, passei os testes todos, psicotécnicos, etc., não entrei. E fiquei muito frustrada, porque, pronto, eu estava com aquela vontade de ir experimentar. Aquilo era um curso que tinha aberto para assistente de realização. Mas nada é por acaso na vida, e o facto de eu não ter entrado para a RTP na altura deu uma possibilidade de eu ir trabalhar para a Latino Europa, que era uma produtora muito interessante, era uma produtora escola, digamos assim. Era uma produtora onde as pessoas, os colaboradores, era gente muito nova, que não tinha ainda começado a trabalhar no mercado, mas que tinha uma vontade enorme de aprender e de trabalhar. Portanto, nós éramos uma espécie de faz-tudos. Desde pintarmos o estúdio antes de fazermos os trabalhos, até o som, as edições, nós tocávamos as teclas todas. Aprenderam um pouco de tudo, e, então? Portanto, aprendemos um pouco de tudo. Nós éramos um grupo pequeno, todos nós tínhamos uma chave, entrávamos e saíamos. Eu muitas vezes cheguei a dormir no estúdio de som, porque nós tínhamos um colchão, de vez em quando tínhamos lá um colchão no estúdio de som, porque tínhamos que fazer diretas a montar programas. Na altura, a Latina trabalhava muito para a RTP2, é curioso eu estar aqui hoje também a fazer este programa. Nós trabalhávamos muito para a RTP2, fazíamos programas para os infantis juvenis, ficções, programas magazines e muitos programas de música. Portanto, era uma produtora muito virada para a música. Aliás, grande parte dos nomes, hoje em dia, dos grandes nomes da música portuguesa, os Madre de Deus, os GNR, os Chutes e Pontapés, etc., começaram, fizeram os seus primeiros trabalhos de videoclipe na Latino Europa. Portanto, foi um momento muito interessante, foi uma escola prática, digamos assim, e politécnica também. A Gabriela estabelece relações de proximidade com os atores que trabalham consigo e tem a capacidade de ouvir e de aconselhar, mesmo que os fins não sejam exclusivamente profissionais. Esta sua característica é importante num diretor de produção? Eu acho que é importante em qualquer pessoa e em qualquer diretor que esteja à frente de uma área que mexa com as relações pessoais e com as relações públicas, digamos assim. Eu tenho de facto a cargo uma série de pessoas com quem trabalho diariamente, com quem tenho que estabelecer relações profissionais e pessoais, e é uma vasta equipa. E são muitos colaboradores e são muitas pessoas. Na área da ficção, que é a minha área por excelência,
eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo. Em relação aos atores, eu tenho muitos amigos na área da representação. A área da representação é uma área para mim muito querida, eu sou uma amante da representação, adoro teatro, adoro cinema portanto, estabeleci muito cedo relações, algumas pessoais, com essas pessoas com quem trabalhava. É inevitável, na nossa área, nós estabelecemos, ainda por cima, é um espaço onde nós passamos a maior parte do tempo, quer dizer, eu costumo dizer que eu passo mais tempo a trabalhar do que em casa com a família, portanto, é inevitável nós estabelecemos relações de amizade e são muitos anos a trabalhar com as mesmas pessoas também. Portanto, é verdade que eu tenho relações profissionais que também são pessoais, tenho relações pessoais que não são profissionais e tenho relações profissionais só profissionais, portanto, acho que é um bocadinho de tudo. Mas acho que é importante as pessoas que estão em cargos de liderança terem esta capacidade de ouvir os outros e de se relacionarem com eles de outra maneira que não seja só objetiva e racional. Gabriela, quais são as principais diferenças entre produzir para a televisão hoje e produzir para a televisão há 25 anos, quando iniciou a sua carreira? Bem, são totais e absolutas, porque começa logo por uma simples situação que é... Há 25 anos nós não tínhamos telemóveis como temos hoje, portanto, eu lembro-me que o primeiro telemóvel que eu tive em produção na Latina Europa era um telemóvel que vocês provavelmente nunca viram, que é uma coisa assim, parece um sapato, tinha uma antena, difícil de transportar, a rede quase não existia, havia muito pouca rede, e portanto eu lembro-me dos primeiros trabalhos que eu fiz em televisão, nem sequer telemóvel nós levávamos para a rua, portanto, se precisávamos telefonar, íamos à cabine, íamos ao café, portanto, pode imaginar só em termos... Perdia-se muito mais tempo. Perdia-se muito mais tempo, mas uma coisa é certa, perdia-se mais tempo, mas nós não deixávamos de fazer nada. E as coisas aconteciam e as pessoas estavam a tempo e horas nos sítios, as dinâmicas eram diferentes. Agora, é óbvio que as novas tecnologias, a internet, as comunicações móveis e toda esta era digital veio ajudar imenso as pessoas que trabalham nestas nossas áreas de comunicação. É óbvio, e ainda bem que assim aconteceu, porque hoje em dia estamos todos muito mais próximos uns dos outros e a informação é muito mais rápida e muito mais célere e é possível fazer coisas que antigamente não se podia fazer. Mas não deixámos de fazer nada no passado, quer dizer, fizemos as coisas de uma outra maneira, com um outro ritmo, com outro tempo, não é? Claro. O José Eduardo Muniz é uma figura especial para si, alguém com quem começou a trabalhar desde cedo e uma referência que lhe transmitiu vários conhecimentos sobre televisão. De que forma é que o contributo do José Eduardo Muniz fez de si a produtora que é hoje? Bem, o José Eduardo Muniz foi para mim um mestre. Eu já disse isto várias vezes, é verdade. Eu comecei a trabalhar com ele na MMM, numa altura em que ele montou uma empresa de produção, saiu da RTP e decidiu montar uma empresa de produção. E foi nessa altura que eu o conheci, que fui trabalhar com ele e desde então trabalhámos durante anos e anos e anos juntos e temos um percurso muito engraçado. Ele, para mim, foi determinante. Enquanto homem de televisão, que é um dos grandes homens de televisão deste país, eu aprendi tudo com ele. Quando vou para a TVI, porque durante todo o percurso MMM nós fizemos muita coisa em televisão, muitos programas, muita produção de televisão, mas era uma área que eu já, de alguma maneira, já dominava. Obviamente que experienciei uma série de coisas que ainda não tinha experienciado, mas onde eu realmente dou um salto qualitativo em termos de carreira é quando entro para a TVI, porque vou pela primeira vez trabalhar para uma estação de televisão. Primeira vez não, eu já tinha trabalhado na RTP, mas nos moldes diferentes. Portanto, vou para uma estação de televisão iniciar um projeto do zero, ou seja, a TVI nessa altura era uma televisão da igreja, era uma televisão com muita pouca produção, era uma televisão que vivia muito à base de filmes e de lata, nós chamamos de lata, que são coisas que já estão gravadas, e portanto tinha pouca identidade, tinha pouca produção, não tinha muita coisa. E de repente nós fazemos da TV
uma televisão líder de mercado e com um histórico que ainda hoje é invejável, não é? E há cerca de 5 anos saiu da TVI e foi para a SIC. Esta mudança profissional gerou uma certa desconfiança inicial em relação a si por parte dos seus novos colegas da SIC. É complicado mudar para uma empresa concorrente? É complicado. Repare, eu estive 11 anos a construir uma fortaleza contra uma outra fortaleza que já existia. Portanto, aquilo, quer nós queremos, quer não, esta coisa das televisões, também há aqui uma certa guerrilha, não é? E durante 11 anos nós conseguimos superar a SIC, em termos de audiências, conseguimos superar a SIC nos horários nobres e de repente, conseguimos dar o salto e ficar à frente da SIC. E a SIC era a televisão de referência dos portugueses, era a televisão que tinha um valor inquestionável, que foi a pioneira, que era líder de mercado em quase todos os horários e targets, e nós, ao fim de 11 anos, conseguimos marcar o terreno nesse sentido. E, portanto, quando eu saio da TVI para entrar na SIC, eu era o arqui-inimigo daquela gente toda. E, portanto, foi difícil. Houve uma grande desconfiança por parte dos meus colegas, houve ali momentos de maior tensão, as pessoas não sabiam quem eu era, sabiam que eu era alguém que vinha do outro lado da barreira. E, portanto, é sempre difícil conquistar, digamos assim, o coração desta gente, não é? E defendeu que houve na SIC uma enorme mudança na ficção depois de Laços de Sangue, a novela vencedora de um Emmy em 2011. Que mudança foi essa? Eu acho que foi uma mudança total e absoluta. Repare, a SIC nos últimos anos tinha tido uma ficção que não só não tinha tido nenhum tipo de sucesso, como estava completamente em baixo, ou seja, nem sequer tinha a coragem de pôr ficção no horário nobre. E, portanto, eu acho que o Laços de Sangue marcou essa viragem e o que aconteceu foi que criou-se um conjunto de condições, nomeadamente uma equipa muito boa, por parte da SP, e uma estratégia grande, pensada, estruturada, que o Luís Marques, que é o administrador da área onde eu trabalho, administrador da área editorial, neste momento, e que na altura era diretor-geral da SIC, pensou. Daí ele ter-me ido buscar à TVI para iniciar essa estratégia de criar uma ficção com padrões de qualidade completamente diferentes daqueles que existiam até então. E eu acho que é isso que diferencia a SIC das outras televisões em termos de ficção. Nós temos uns padrões de qualidade muito elevados. Temos uma direção artística poderosa, temos pessoas a trabalhar connosco com grande valor e com grande qualidade. Temos uma preocupação, como lhe disse, artística, mas também temos uma grande preocupação com os elencos, com as histórias. Acho que as histórias na SIC e na ficção da SIC são histórias muito mais estruturadas, muito mais bem pensadas, muito mais preocupadas com o público que está do outro lado, com o contar histórias às pessoas e aos portugueses em geral. São histórias com as quais os portugueses se identificam. E, portanto, isso tudo junto com a qualidade e com a excelência da SP, e eu aí faço uma referência à produtora, que é uma produtora realmente que tem um conjunto de pessoas a trabalhar muito, muito, muito acima da média, e acho que é isso que tornou, digamos assim, no fundo foi uma viagem, não é? Desde o Laços de Sangue até aqui, foi uma viagem na ficção que tem, cada vez que nós criamos uma ficção nova, o patamar aumenta. Portanto, agora estamos num patamar que é complicado, que é um patamar que já estamos todos aqui. Como é que nós vamos manter ou aumentar este patamar? Nós temos 1,5 milhão, 1.600.000 pessoas todos os dias a ver a nossa ficção. A Gabriela diz que tem um talento natural para fazer casting, que lê uma história e que reconhece o ator ou atriz que encaixa perfeitamente em cada personagem. Já se arrependeu de alguma escolha que fez? Não. Confesso-lhe que até agora não tenho assim, por acaso eu estava a pensar nisso. E neste, quer dizer, eu fiz 11 anos de televisão na TVI e é possível que alguma coisa não tenha corrido bem. Agora, nestes últimos 5 anos de SIC, vão fazer 5 anos,
vai ser 5 anos em setembro que eu entrei, portanto, nestes últimos 4 anos e meio, não me arrependo de nenhuma escolha que fiz. De facto, acho que nós temos acertado, as escolhas são sempre em conjunto, eu não decido nada sozinha, eu gosto de trabalhar em equipa e eu acho que nós temos feito as escolhas certas. E o oposto, alguém que a tenha surpreendido bastante pela positiva? Sim, sim. Há uma pessoa... Há várias pessoas, várias atrizes. Nós temos uma atriz que descobrimos num casting há 2 anos atrás, sensivelmente, 2 anos e meio. Nós fizemos um remake de uma novela brasileira chamada Dancing Days, que foi uma novela com muito sucesso. E para isso nós precisávamos de uma atriz muito jovem, e tudo aquilo que nós tínhamos visto não nos tinha agradado. Então fizemos um casting a nível nacional, chamámos toda a gente que quisesse participar nesse casting e que tivesse vontade e convicção e vocação, e descobrimos uma atriz que é uma das grandes atrizes, revelação do panorama audiovisual deste momento, desta época, que é a Joana Ribeiro. A Joana Ribeiro foi encontrada num casting. Portanto, isto foi uma revelação e foi uma surpresa muito grande, porque ela tem um talento gigante. E se eu não tivesse feito aquele casting, se calhar nunca a tinha encontrado. Foi a primeira experiência dela e foi assim... Foi a primeira experiência dela, foi reveladora. Logo a seguir ela fez o Sol de Inverno e foi muito bom, foi uma consagração. Ela precisava também de fazer uma segunda personagem para perceber que conseguia ser atriz, que não era apenas uma experiência isolada. E agora vai ser a protagonista da próxima novela, que está praticamente a estrear. Muito obrigada, Gabriela, por ter aceitado o nosso convite. Este foi mais um Panorâmica. O E2 fica por aqui. Voltamos para a semana.